A mansão de João Pedro era conhecida na cidade não apenas pelo tamanho ou pelo jardim impecável que ocupava quase um quarteirão inteiro, mas pelo silêncio pesado que parecia envolver cada janela. Ali morava um dos empresários mais ricos da região, dono de empresas de tecnologia e investimentos milionários. Mas dentro daquela casa luxuosa, o dinheiro não tinha conseguido comprar o que ele mais desejava desde o acidente que o deixou preso a uma cadeira de rodas: paz. João Pedro tinha apenas 38 anos quando um acidente de carro mudou sua vida de forma brutal. A colisão não tirou sua inteligência, nem sua capacidade de administrar seus negócios à distância, mas tirou seus movimentos. Do pescoço para baixo, dependia de ajuda para quase tudo. E aquilo consumia por dentro de uma forma que ninguém ousava comentar. Mais de 20 assistentes e cuidadoras já haviam passado por aquela casa nos últimos 2 anos. Nenhuma durou mais que 6 dias. Algumas saíram chorando. Outras pediram demissão no meio do turno. E houve até quem simplesmente não voltasse depois do primeiro dia. Não era o trabalho físico que as afastava, era o temperamento do patrão. João Pedro havia se tornado duro, impaciente, cortante. Respondia com frieza. Corrigia com arrogância. Tratava qualquer tentativa de gentileza como se fosse pena disfarçada. Ele odiava sentir que alguém o via como frágil. Preferia ser visto como cruel do que como vulnerável. E, aos poucos, aquela postura transformou sua casa em um lugar onde ninguém conseguia permanecer. Do lado de fora daquela realidade de luxo e tensão, Priscila enfrentava uma batalha bem diferente. Mãe solteira de um menino de 6 anos, ela dividia seu tempo entre entrevistas frustradas e contas acumuladas na gaveta da cozinha. Trabalhava quando aparecia a oportunidade. Cuidava do filho com o que tinha. E aprendia a engolir o orgulho sempre que precisava aceitar empregos que outros recusavam. Quando a agência ligou oferecendo a vaga na mansão de João Pedro, avisaram logo: salário alto, rotina exigente e patrão difícil. Muito difícil. Priscila ouviu tudo em silêncio. Perguntou apenas uma coisa: quando poderia começar? Porque, para quem já aprendeu a sobreviver sozinha, desafio não é motivo de fuga. É motivo de decisão. Naquela manhã em que atravessou os portões da mansão pela primeira vez, Priscila não fazia ideia de que estava entrando não apenas em um emprego, mas na história que mudaria completamente a vida dela e dele. E antes de continuarmos essa história que promete mexer com seu coração, já se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque aqui cada história tem uma reviravolta que você jamais espera, e a próxima pode ser a que mais vai te surpreender. Priscila foi recebida por uma governanta antiga da casa, Dona Lourdes, que tinha o olhar de quem já tinha visto muitas histórias começarem e terminarem ali dentro. Ela explicou a rotina, os horários, as exigências médicas e, principalmente, fez um aviso em voz baixa antes de abrir a porta do quarto principal. Não leve para o lado pessoal. Ele tenta afastar todo mundo. O quarto de João Pedro parecia mais um escritório de alto padrão do que um espaço de repouso. Telas enormes exibiam gráficos financeiros, relatórios internacionais e reuniões virtuais já agendadas. Ele estava posicionado diante de uma mesa adaptada, a cadeira de rodas tecnológica perfeitamente alinhada com os monitores. Mesmo sentado, sua presença era imponente. Quando Priscila entrou, ele não a cumprimentou. Apenas a analisou de cima a baixo com um olhar frio, calculado, quase desafiador. Então perguntou de forma direta se ela já sabia quanto tempo duravam as outras cuidadoras. Não esperou resposta. Disse que a média era 5 dias. 6, no máximo. E que não tinha paciência para amadores. Priscila sentiu o peso das palavras, mas não abaixou os olhos. Aproximou-se com postura firme, apresentou-se com educação e começou a revisar a medicação do dia como se o clima não estivesse carregado. Aquilo pareceu irritá-lo ainda mais. Ele fez perguntas técnicas, tentou encontrar falhas, procurou insegurança na voz dela. Não encontrou. Durante o primeiro procedimento de ajuste da cadeira e alongamento assistido, João Pedro fez comentários ácidos. Disse que não precisava de compaixão, que não era criança, que não suportava quando tentavam tratá-lo como alguém quebrado.
Priscila ouviu tudo em silêncio. Quando terminou, respondeu apenas que estava ali para trabalhar, não para sentir pena. Aquilo foi a primeira fissura na armadura dele. Pequena, quase invisível, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, alguém não recuava nem tentava agradá-lo. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito. Sem excesso de doçura. Sem medo. Sem tremor. No final do turno, quando Priscila se preparava para ir embora, João Pedro a chamou antes que ela saísse do quarto. Disse que não criasse expectativas. Que aquela casa não era lugar para histórias bonitas. Ela apenas respondeu que precisava pagar a escola do filho e que não tinha tempo para se assustar com homens mal-humorados. A porta se fechou atrás dela, e algo ficou suspenso no ar. Não era simpatia. Não era carinho. Era curiosidade. E curiosidade, para alguém que vivia trancado dentro de si mesmo, já era o começo de uma mudança perigosa. Na terceira manhã, Priscila já conhecia o ritmo da casa. Sabia que João Pedro acordava antes do nascer do sol, que preferia café forte sem açúcar e que detestava quando alguém reorganizava seus arquivos digitais sem autorização. Ele era metódico, quase obsessivo com controle. Como se manter tudo sob comando fosse a única coisa que ainda podia fazer sozinho. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Ele estava mais calado. Não fez comentários irônicos. Não provocou. Apenas observava enquanto ela organizava os medicamentos na bandeja adaptada. O silêncio não era confortável, mas também não era agressivo. Era denso. Durante a sessão de fisioterapia assistida, quando Priscila precisou ajustar o suporte cervical, percebeu uma cicatriz profunda na lateral do pescoço dele. Não comentou nada. Apenas trabalhou com cuidado redobrado. João Pedro notou o olhar atento dela e, pela primeira vez, falou sobre o acidente. Contou que não foi apenas um acidente. Foi uma falha humana. O motorista do outro carro estava distraído. Uma mensagem no celular. Um segundo de descuido. E tudo acabou. Ele não perdeu só os movimentos. Perdeu a noiva que estava ao lado dele no banco do passageiro. A última vez que tentou contar isso para uma assistente, ela começou a chorar. Ele detestou. Não suportava ser o centro de uma piedade involuntária. Mas Priscila não chorou. Também não disse que sentia muito. Apenas ouviu. Em silêncio respeitoso. E continuou o procedimento como se estivesse dizendo que a história dele era forte. Mas ele ainda estava ali. Aquela reação inesperada mexeu com algo dentro dele. Pela primeira vez, ele não se sentiu frágil ao compartilhar. Não se sentiu diminuído. Era como se ela estivesse tratando a dor como parte da história, e não como a definição de quem ele era. Antes de encerrar o turno, João Pedro fez uma pergunta seca, quase casual. Perguntou por que ela não parecia intimidada. Priscila respondeu que já tinha enfrentado coisas muito piores do que um homem irritado. Criar um filho sozinha ensinou a ela que força não faz barulho, faz escolhas. Ele ficou em silêncio depois disso. Mas, naquela noite, enquanto a casa voltava ao seu silêncio habitual, algo tinha mudado. Pela primeira vez em 2 anos. Ele não contou os dias até que alguém fosse embora. No 5º dia de trabalho, quando já era quase automático atravessar os portões da mansão, Priscila recebeu uma ligação da escola do filho no meio da manhã. O pequeno Gabriel tinha tido uma crise de ansiedade depois que um colega fez um comentário maldoso sobre ele não ter pai presente nas reuniões. Ela tentou manter a voz firme, mas por dentro sentiu o coração apertar. João Pedro percebeu a mudança no rosto dela imediatamente. Ele era observador demais para ignorar detalhes. Perguntou o que havia acontecido, mas não com arrogância, apenas direto. Priscila hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo se devia compartilhar algo pessoal naquele ambiente tão formal. Ela explicou rapidamente a situação e disse que resolveria no horário de almoço. Não pediu dispensa. Não dramatizou. Apenas organizou mentalmente como faria para dar conta de tudo. João Pedro a observava em silêncio, analisando aquela postura que misturava cansaço e firmeza. Sem aviso, ele pediu que ligassem para o motorista.
Disse que ela poderia usar o carro da casa para ir até a escola e resolver o problema com calma. Priscila ficou surpresa. Tentou recusar. Disse que não precisava de privilégios. Ele respondeu apenas que não era privilégio, era eficiência. Ele precisava que ela voltasse tranquila. Na escola, Gabriel correu para abraçar a mãe assim que a viu. Priscila o segurou com força, como se quisesse proteger o mundo inteiro com aquele abraço. Conversou com a coordenação, esclareceu a situação e prometeu ao filho que ele nunca estaria sozinho. Ao sair, percebeu o motorista esperando pacientemente. Quando voltou à mansão, agradeceu a João Pedro de maneira simples. Ele desviou o olhar e disse que mães que não desistem merecem respeito. Foi a frase mais humana que ele havia dito até então. E talvez a mais sincera. Naquela noite, enquanto trabalhava no escritório adaptado, João Pedro ficou pensando no abraço que tinha visto pela câmera de segurança externa da escola, que o motorista precisou usar para identificar o local. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente da própria dor. Sentiu admiração. Depois do episódio na escola, o clima na mansão mudou de forma quase imperceptível. João Pedro continuava exigente, continuava direto, continuava meticuloso com cada detalhe da rotina. Mas havia menos tensão no ar. As respostas não vinham mais carregadas de ironia. E os silêncios já não pareciam punições. Naquela semana, uma reunião importante com investidores internacionais estava marcada para sexta-feira. Era um contrato que poderia expandir sua empresa para fora do país. João Pedro exigiu que tudo estivesse impecável. Horários ajustados, equipamentos revisados, relatórios organizados. Ele funcionava melhor quando se sentia no controle. Durante a preparação, a cadeira adaptada apresentou uma falha no sistema eletrônico de inclinação. Algo que poderia parecer pequeno, mas que para ele significava vulnerabilidade diante dos investidores. A tensão voltou imediatamente. Ele ficou irritado, impaciente, quase agressivo. As outras assistentes, segundo Dona Lourdes, costumavam se desesperar nesses momentos. Algumas choravam. Outras chamavam técnicos sem sequer tentar resolver. Priscila fez diferente. Abaixou-se ao lado da cadeira, analisou o painel, pediu o manual técnico e começou a investigar com calma. Ela tinha feito um curso básico de manutenção hospitalar anos atrás, quando pensou em trabalhar em uma clínica. Aquela habilidade esquecida acabou sendo útil. Identificou um cabo mal encaixado após a última higienização. Ajustou com precisão. Testou 2 vezes. Funcionou perfeitamente. João Pedro observava cada movimento em silêncio absoluto. Não havia arrogância no olhar daquela vez. Havia surpresa. E talvez algo próximo de respeito. Quando a reunião começou e tudo correu sem falhas, ele percebeu que, pela primeira vez, não estava preocupado com a própria limitação, porque alguém confiável estava ali. No final do dia, ele disse apenas 2 palavras que raramente saíam de sua boca desde o acidente. Obrigado, Priscila. Ela respondeu com um sorriso discreto e disse que competência não era favor. Era compromisso. E foi ali, naquele momento simples, quase invisível, que a armadura dele começou a rachar de verdade. Na sexta-feira à noite, depois da reunião bem-sucedida, João Pedro fez algo que não fazia desde o acidente. Pediu que preparassem a sala de jantar principal. Não para investidores. Não para advogados. Mas para um jantar simples. Apenas 2 pessoas. Dona Lourdes ficou surpresa quando recebeu a ordem. Perguntou se ele esperava visitas. Ele respondeu que sim. E, pela primeira vez em muito tempo, sua voz não soava pesada. Soava pensativa. Quando Priscila terminou o turno e estava pronta para ir embora, ele pediu que ficasse alguns minutos. Disse que gostaria de conversar. Ela hesitou. O ambiente ainda era formal demais para algo assim. Mas decidiu aceitar. A mesa estava posta de forma elegante, mas não exagerada. Nada de luxo ostentoso. Apenas comida simples, bem preparada.
João Pedro explicou que queria agradecer pelo esforço na reunião. Disse que raramente reconhecia ajuda, mas que daquela vez era diferente. Durante o jantar, a conversa deixou de ser sobre remédios, horários e contratos. Ele perguntou sobre Gabriel, sobre os sonhos que ele tinha, sobre o que Priscila imaginava para o futuro do filho. Ela respondeu com sinceridade, mas sem dramatizar. Falou de estudos, de dignidade, de ensinar caráter antes de ambição. Em determinado momento, João Pedro ficou em silêncio olhando para a própria taça. Disse que nunca teve filhos. Que o acidente levou não apenas a mulher que amava, mas também os planos de construir uma família. Era a primeira vez que ele falava disso sem amargura na voz. Priscila não ofereceu conselhos. Apenas disse que a vida às vezes recomeça de formas que a gente não reconhece no início. Ele a olhou de maneira diferente naquele instante. Não como funcionária. Não como obrigação. Mas como alguém que trazia luz para um espaço que ele acreditava estar condenado ao escuro. E naquela noite, enquanto a casa voltava ao silêncio habitual, João Pedro percebeu algo que o assustou mais do que qualquer limitação física. Ele estava começando a esperar pelo dia seguinte. Na manhã seguinte ao jantar, João Pedro voltou ao comportamento rígido de sempre. Respostas curtas. Postura distante. Olhar concentrado nas telas. Era como se tivesse passado a noite tentando apagar qualquer traço de vulnerabilidade que tivesse deixado escapar. Priscila percebeu a mudança imediatamente. Ela já conhecia aquele tipo de reação. Quando alguém começa a sentir algo que não consegue controlar, a primeira defesa é afastar. E ela não era do tipo que implora espaço. Apenas continuou trabalhando com profissionalismo, mantendo a mesma postura firme de sempre. Mas naquela tarde, algo inesperado aconteceu. Uma mulher elegante, bem vestida, entrou na mansão sem avisar. Era Helena, irmã mais velha de João Pedro. Desde o acidente, ela administrava parte das decisões familiares e nunca escondeu o incômodo com a rotatividade de funcionárias. Helena analisou Priscila com um olhar frio e avaliador. Perguntou quanto tempo ela estava ali. Quando ouviu que já fazia mais de uma semana, arqueou as sobrancelhas. Comentou que isso era um recorde. Depois, chamou o irmão para uma conversa reservada. Da sala ao lado, Priscila não conseguia ouvir as palavras, mas percebia o tom. Helena falava com firmeza. Dizia que ele precisava tomar cuidado. Que pessoas em situação financeira delicada poderiam se aproximar com interesses ocultos. Que ele estava vulnerável demais. João Pedro respondeu algo que fez o tom dela subir ainda mais. Ele não estava acostumado a ser confrontado sobre suas próprias decisões. E, pela primeira vez, parecia irritado não com uma funcionária, mas com alguém que tentava interferir. Quando Helena foi embora, o clima ficou pesado na casa. João Pedro voltou ao quarto e ficou em silêncio por longos minutos. Priscila sabia que havia sido mencionada. Sabia o que aquele tipo de comentário significava. Mas não disse nada. Antes de encerrar o turno, ele finalmente falou. Disse que não tolerava oportunismo. Que já tinha sido enganado antes. O olhar dele não era acusador, era assustado. Priscila respondeu com calma que precisava do emprego, não da fortuna dele. E que, se um dia ele duvidasse da integridade dela, poderia dispensá-la sem explicações. Ele ficou em silêncio depois disso, porque, pela primeira vez, percebeu que o medo não estava nela, estava dentro dele. Depois da visita de Helena, João Pedro passou a observar Priscila com mais atenção do que antes. Não por desconfiança, mas por conflito. Ele se pegava tentando encontrar sinais de interesse oculto, qualquer gesto que confirmasse as suspeitas da irmã. E não encontrava nada. Priscila mantinha a mesma postura. Chegava no horário, cumpria a rotina, conversava quando necessário e nunca ultrapassava limites. Não perguntava sobre bens, não demonstrava curiosidade sobre investimentos, não elogiava o luxo da casa. Agia como alguém que estava ali por trabalho. E apenas por isso. Aquilo o desarmava. Em uma tarde silenciosa,
enquanto ela organizava relatórios impressos na mesa adaptada, João Pedro perguntou de forma direta se ela já tinha pesquisado sobre ele antes de aceitar o emprego. A pergunta veio seca, quase defensiva. Priscila respondeu que sabia apenas o básico, que ele era empresário e que precisava de assistência integral. Disse que não tinha tempo para curiosidade, porque estava ocupada demais tentando pagar contas e criar o filho com dignidade. Ele insistiu. Perguntou se o salário alto não despertava expectativas. Ela respirou fundo e respondeu algo que o fez ficar imóvel. Disse que dinheiro é importante, mas caráter é mais. E que ela ensinava ao filho que riqueza sem paz não é vantagem. É prisão bonita. A frase ficou ecoando no quarto. João Pedro virou a cadeira levemente em direção à janela. Pela primeira vez desde o acidente, ele se perguntou se estava vivendo exatamente isso. Uma prisão bonita. Um império que não preenchia o vazio que sentia quando a casa ficava silenciosa demais. Naquela noite, ele não conseguiu dormir cedo. Ficou olhando o teto escuro, lembrando das palavras dela. E, pela primeira vez, não sentiu raiva da própria condição. Sentiu medo de continuar vivendo sem permitir que alguém realmente se aproximasse. Na manhã seguinte, o dia começou aparentemente comum. João Pedro estava revisando um contrato importante enquanto Priscila organizava os horários da fisioterapia. O clima estava tranquilo, quase estável. Mas bastou um pequeno descuido técnico para tudo mudar. Durante uma movimentação da cadeira para a área de alongamento, o sistema travou de forma brusca. Foi algo rápido, mas suficiente para desequilibrar o suporte. João Pedro perdeu o alinhamento do tronco e caiu parcialmente para frente, ficando preso de maneira desconfortável. Não foi uma queda grave, mas foi suficiente para despertar algo que ele odiava sentir: impotência. O rosto dele mudou na mesma hora. Não era dor física. Era humilhação. Era o medo de ser visto naquele estado. Ele tentou ordenar que ela chamasse alguém. Tentou manter a postura firme. Mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Priscila não entrou em pânico. Aproximou-se com precisão, estabilizou o corpo dele com cuidado e firmeza, ajustou suportes e reposicionou a cadeira com técnica segura. Não houve desespero. Não houve excesso de palavras. Apenas presença. Quando tudo voltou ao lugar, João Pedro manteve o olhar fixo no chão por alguns segundos. Ele esperava ouvir aquela mudança no tom das pessoas. Aquela mistura de pena e desconforto que sempre vinha depois de momentos assim. Mas ela não disse nada disso. Em vez disso, pegou um copo d'água, aproximou-se e falou com naturalidade que falhas técnicas acontecem. Que ele não tinha feito nada errado. Que continuar no controle também significa aceitar quando algo escapa. Ele levantou os olhos lentamente. E ali não viu pena. Viu respeito. Naquele instante, algo que ele vinha evitando começou a ganhar forma. Confiança. Não na cuidadora. Não na funcionária. Mas nela, como pessoa. E quando a confiança nasce em um coração ferido, ela assusta mais do que qualquer queda. Depois da queda, João Pedro ficou mais introspectivo. Não estava irritado. Não estava frio. Estava pensativo. Como alguém que percebe que a própria fortaleza já não é tão inabalável quanto imaginava. Naquela tarde, ele pediu que Priscila fechasse a porta do escritório adaptado. Disse que precisava falar algo que nunca tinha contado para nenhuma assistente. O tom não era dramático. Era sério. Ele explicou que, meses antes de contratar Priscila, havia iniciado um processo para vender parte da empresa principal. Não por necessidade financeira, mas por cansaço. Estava exausto de comandar tudo sozinho. Exausto de provar que ainda era capaz. Exausto de fingir que a vida não tinha mudado. Disse que havia dias em que acordava e pensava se valia a pena continuar expandindo negócios quando mal conseguia sair do próprio quarto sem ajuda. A cadeira de rodas não o definia, mas também não era algo que ele conseguia ignorar. Priscila ouviu em silêncio. Ele continuou. Revelou que tinha medo de perder não apenas a empresa, mas a própria identidade. Porque, antes do acidente,
Ele era conhecido como o homem que resolvia tudo. O líder. O estrategista. Agora dependia de alguém até para ajustar o travesseiro. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi humano. Priscila então falou algo que não estava nos manuais de cuidado. Disse que força não é ausência de necessidade. Que coragem não é fazer tudo sozinho. E que talvez o maior erro dele não fosse depender de alguém, mas se isolar por orgulho. João Pedro sentiu as palavras como um impacto suave, mas profundo. E, pela primeira vez desde o acidente, ele percebeu que talvez não precisasse vender nada. Talvez precisasse apenas reconstruir. Alguns dias depois da conversa no escritório, a rotina já não parecia tão pesada. João Pedro ainda era exigente, mas havia algo mais leve no olhar. Ele fazia perguntas que iam além dos relatórios. Perguntava sobre a escola de Gabriel, sobre o que ele gostava de desenhar, sobre o que queria ser quando crescesse. Priscila respondia com simplicidade. Contava que o filho queria ser engenheiro porque adorava montar brinquedos e desmontar coisas antigas da casa. João Pedro ouviu aquilo com atenção incomum. Talvez porque, no fundo, sempre tivesse sido assim também. Naquela sexta-feira, porém, aconteceu algo inesperado. A babá que cuidava de Gabriel à tarde precisou faltar de última hora. Priscila não tinha com quem deixá-lo. Pensou em pedir dispensa, mas sabia que João Pedro tinha uma reunião importante online. Ela decidiu ser transparente. Explicou a situação e disse que, se fosse um problema, poderia repor as horas no fim de semana. João Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu que Gabriel poderia ir até a mansão. Priscila hesitou. Nunca tinha misturado trabalho com vida pessoal daquele jeito. Mas ele insistiu. Disse que havia espaço de sobra naquela casa, e que criança não era incômodo. Quando Gabriel entrou na mansão, os olhos dele brilharam com o tamanho do jardim. Ele segurava a mochila com força, um pouco tímido, mas curioso. João Pedro observava da cadeira, atento a cada movimento do menino. O que ninguém esperava aconteceu. Gabriel se aproximou sem medo. Olhou diretamente para João Pedro e perguntou, com a sinceridade típica das crianças, se aquela cadeira era um tipo de carro especial. Não havia pena na voz. Só curiosidade. João Pedro ficou alguns segundos sem responder. E então, pela primeira vez em muito tempo, riu. Uma risada verdadeira. Não contida. Não calculada. E naquele instante, a casa que parecia fria e silenciosa há tanto tempo, ganhou som de vida novamente. Gabriel passou a tarde desenhando na mesa próxima ao escritório adaptado. Enquanto Priscila organizava os horários e João Pedro participava da reunião online, o menino observava tudo com atenção silenciosa. Ele não parecia intimidado pela imponência da casa. Parecia curioso. Em determinado momento, a reunião terminou e João Pedro ficou alguns minutos sozinho com Gabriel no ambiente. Priscila estava na cozinha resolvendo uma ligação da escola. O silêncio entre o empresário milionário e a criança de 6 anos era quase simbólico. Gabriel foi o primeiro a quebrar aquele silêncio. Perguntou se João Pedro já tinha corrido muito quando era criança. A pergunta pegou o empresário desprevenido. Ele respondeu que sim, que gostava de esportes e que era competitivo demais para perder qualquer disputa. O menino pensou por alguns segundos e disse algo que atravessou direto a armadura que ele ainda tentava manter. Disse que talvez agora ele pudesse correr com a cabeça, já que as pernas estavam descansando. João Pedro sentiu o impacto daquela frase simples como se fosse uma revelação. Não havia maldade. Não havia pena. Havia uma lógica inocente que transformava a limitação em possibilidade. Gabriel então perguntou se ele queria ver um desenho que tinha feito. Era um esboço de um homem em uma cadeira com rodas grandes, cercado de telas e prédios altos, e ao lado um menino pequeno segurando um carrinho. No topo do papel, estava escrito em letras tortas, herói diferente. João Pedro ficou olhando para aquele desenho por tempo demais. Naquele momento, algo dentro dele começou a se reorganizar. Não como empresário. Não como milionário,
mas como homem. E ele ainda não sabia. Mas aquele menino acabará de plantar a semente de algo que mudaria tudo. Depois daquele dia, João Pedro não conseguiu mais olhar para Gabriel da mesma forma distante. O desenho ficou sobre a mesa do escritório por escolha dele. Não pediu que guardassem. Não pediu que tirassem. Deixou ali, como um lembrete silencioso. Na manhã seguinte, enquanto Priscila ajustava a rotina da fisioterapia, ele perguntou casualmente se Gabriel gostava de matemática. A pergunta parecia simples, mas carregava intenção. Priscila respondeu que sim, que o filho tinha facilidade com números, mas que às vezes faltava estímulo. João Pedro ficou pensativo. Ele tinha salas inteiras de tecnologia, softwares educacionais, acesso a professores particulares. E, ainda assim, aquele menino estava aprendendo no limite do que a mãe conseguia oferecer sozinha. Naquela tarde, sem alarde, ele pediu que organizassem uma sala pequena da casa com uma mesa adequada para Gabriel estudar quando estivesse ali. Disse que não era favor. Era investimento no futuro. Mas o olhar dizia outra coisa. Priscila percebeu a mudança. Não comentou, mas sentiu. Havia algo diferente na maneira como João Pedro observava o filho dela. Não era caridade. Não era compensação. Era identificação. Em um momento mais silencioso do dia, ele confessou algo que não tinha planejado dizer. Disse que nunca imaginou sentir vontade de participar da rotina de uma criança novamente. Que achava que aquela parte da vida tinha morrido junto com o acidente. Priscila ouviu com o coração acelerado, mas manteve a postura firme. Disse apenas que a vida às vezes oferece novas formas de continuar aquilo que a gente acha que perdeu. Ele a olhou de maneira intensa naquele instante. Porque, pela primeira vez, João Pedro não estava apenas confiando nela. Ele estava começando a se apegar. E apego, para alguém que já perdeu tanto, é o sentimento mais assustador de todos. Numa tarde chuvosa, enquanto Gabriel estava na pequena sala de estudos improvisada e Priscila organizava a medicação da noite, João Pedro recebeu uma ligação que fez sua expressão mudar completamente. Era o advogado responsável pelo processo antigo do acidente. Havia uma atualização no caso. O motorista que causou a colisão havia reaparecido no país após anos morando fora. Um acordo judicial poderia finalmente ser concluído. A notícia não trouxe alívio. Trouxe lembranças. Imagens que ele evitava revisitar. Priscila percebeu o olhar distante dele. Perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas a voz não sustentava a firmeza habitual. Pela primeira vez desde que ela estava ali, ele parecia abalado de verdade. Ele contou que nunca buscou apenas indenização. Buscava respostas. Buscava entender por que uma mensagem no celular de um estranho tinha custado a vida da mulher que ele amava. Custado o futuro que tinham planejado. Custado a própria mobilidade. Priscila sentou-se diante dele, na altura dos olhos, e não disse frases prontas. Apenas perguntou se enfrentar aquilo agora o ajudaria a seguir ou se o faria reviver tudo de novo. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Porque a verdade era que, desde que Priscila e Gabriel tinham entrado naquela casa, ele vinha sentindo algo que julgava impossível, vontade de seguir em frente. Mas para seguir, talvez fosse preciso encarar o passado de frente. Naquela noite, enquanto a chuva batia nas janelas da mansão, João Pedro tomou uma decisão silenciosa. Não deixaria que a dor continuasse comandando sua vida. E ele ainda não sabia. Mas essa decisão traria consequências que ninguém ali estava preparado para enfrentar. Na manhã seguinte à ligação do advogado, João Pedro pediu que cancelassem 2 reuniões importantes. Algo impensável meses atrás. Ele sempre priorizava negócios acima de qualquer questão pessoal. Mas daquela vez era diferente. Chamou Priscila ao escritório e informou que viajaria para a audiência final do processo. Não por dinheiro. Não por vingança. Mas para encerrar um capítulo que o mantinha preso emocionalmente há anos. Ela ouviu com atenção e perguntou se ele queria companhia profissional na viagem. Ele respondeu que não precisava de assistente médica extra. Precisava de alguém que o ajudasse a lembrar por que estava enfrentando aquilo.
O pedido ficou implícito no ar. Priscila sentiu o peso da responsabilidade. Aquela não era mais apenas uma relação de trabalho. Ele estava permitindo que ela entrasse na parte mais vulnerável da vida dele. Antes da viagem, João Pedro foi até a pequena sala onde Gabriel estudava. Entregou ao menino um tablet novo com programas educativos instalados. Disse que acreditava no potencial dele. Gabriel sorriu como se tivesse recebido o mundo inteiro. Priscila percebeu algo naquele gesto. João Pedro não estava apenas sendo generoso. Ele estava criando laços. No dia da audiência, enquanto o carro da mansão atravessava a estrada sob um céu cinza, João Pedro olhou para Priscila e confessou algo que nunca tinha dito em voz alta. Disse que tinha medo de se apegar, porque tudo que ele já amou, ele perdeu. Ela segurou a mão dele com firmeza e respondeu que viver com medo de perder é a única forma garantida de nunca ganhar nada. E antes de seguirmos para o momento que pode mudar o destino deles para sempre, se essa história está mexendo com você, inscreva-se agora no canal. Porque aqui cada história é sobre coragem, recomeço e escolhas que transformam vidas. E o que vem a seguir vai tocar ainda mais fundo. O fórum era frio, impessoal, cheio de corredores longos e paredes claras que ecoavam cada passo. João Pedro sentiu o peso do ambiente assim que entrou. Não era apenas um prédio. Era o lugar onde ele precisaria reviver o dia que mudou tudo. Priscila caminhava ao lado dele, em silêncio respeitoso. Não segurava sua cadeira com pressa. Não falava para preencher o vazio. Apenas estava ali. Presença firme, constante. Quando o motorista responsável pelo acidente entrou na sala, João Pedro sentiu o ar faltar por um segundo. Era um homem comum, sem expressão arrogante, sem aparência de vilão. Apenas alguém que carregava a culpa nos ombros. O juiz iniciou os procedimentos formais, mas João Pedro mal ouvia. As imagens do passado invadiram sua mente com força. O som da batida. O silêncio depois. A ausência definitiva. Em determinado momento, o homem pediu para falar diretamente com ele. Com voz trêmula, disse que tinha vivido todos aqueles anos com o peso do erro. Que não havia um dia sequer em que não pensasse na mensagem que escolheu responder enquanto dirigia. Pediu perdão. Não como estratégia jurídica, mas como homem. O silêncio que se seguiu foi pesado. João Pedro poderia exigir mais. Poderia manter a frieza. Poderia sair dali com ressentimento intacto. Mas algo dentro dele já não era o mesmo. Ele respirou fundo e disse que o que aconteceu não poderia ser desfeito, mas que continuar alimentando ódio só prolongava a tragédia. A audiência terminou com o acordo formalizado. Ao sair do fórum, o céu estava mais claro. E pela primeira vez em anos, João Pedro sentiu que não estava carregando o passado nas costas. Estava deixando para trás. Mas o que ele ainda não sabia era que ao libertar o passado, ele também abriria espaço para algo que vinha crescendo silenciosamente dentro dele. No caminho de volta, dentro do carro silencioso, João Pedro não olhava para o celular, não revisava contratos, não falava sobre negócios. Ele apenas observava a estrada pela janela, como se estivesse vendo o mundo de um jeito diferente. Priscila respeitou o silêncio. Mas depois de alguns minutos, ele falou algo que surpreendeu até a si mesmo. Disse que, durante anos, acreditou que sua vida tinha terminado naquele acidente. Que tudo o que vinha depois era apenas uma extensão forçada do que restou. Trabalho, dinheiro, expansão empresarial. Tudo isso era distração. Ele virou o rosto lentamente em direção a ela. Disse que, desde que Priscila e Gabriel entraram naquela casa, algo mudou. Não de forma dramática, mas constante. Como luz entrando por uma fresta que ele nunca quis abrir. Confessou que o desenho de Gabriel ainda estava sobre sua mesa. Que toda vez que olhava para aquelas palavras tortas escritas no papel, sentia vergonha de ter passado tanto tempo se definindo apenas pela perda. Priscila sentiu o coração acelerar, mas manteve a serenidade. Ele continuou. Disse que tinha medo de estar confundindo gratidão com algo maior. Medo de estar se apegando por carência.
Medo de depender emocionalmente da única pessoa que conseguiu permanecer ao lado dele. A verdade saiu quase como um sussurro. Ele não queria que ela fosse embora. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era carregado de significado. Porque naquele instante, a relação entre eles deixava oficialmente de ser apenas profissional. E a próxima decisão poderia mudar tudo. Quando chegaram à mansão, o silêncio ainda os acompanhava. João Pedro estava diferente. Não havia tensão no rosto dele. Havia expectativa. Algo que ele não estava acostumado a sentir. Já no escritório, ele pediu que Priscila se sentasse. Não como funcionária, como igual. Disse que precisava ser honesto antes que as coisas saíssem do controle. Que não queria criar uma situação injusta. Que sabia da posição de poder que ocupava naquela casa. E que jamais usaria isso para confundir sentimentos. Priscila ouviu com o coração apertado. Ele continuou. Disse que a presença dela tinha transformado o ambiente. Que Gabriel trouxe vida de volta aos corredores silenciosos. Que ele passou anos afastando pessoas por medo de sentir novamente. Mas que, pela primeira vez, estava disposto a tentar. Não era uma declaração impulsiva. Era consciente. Priscila respirou fundo antes de responder. Disse que também sentia algo diferente. Mas que não permitiria que o respeito fosse substituído por dependência. Que, se um dia houvesse algo entre eles, precisaria nascer de igualdade, não de gratidão ou necessidade. João Pedro a olhou com admiração profunda. Porque ela não estava ali pelo dinheiro. Não estava ali pela mansão. Estava ali porque escolheu permanecer. E quando ela se levantou para encerrar o turno, ele não a impediu. Mas sabia que já não conseguia imaginar aquela casa sem ela. E o que parecia impossível meses atrás, estava prestes a se tornar inevitável. Na manhã seguinte, João Pedro acordou diferente. Não era ansiedade. Não era medo. Era clareza. Chamou seu advogado pessoal e pediu que preparasse um novo contrato de trabalho para Priscila. Mas não era um contrato comum. Ele queria algo que garantisse autonomia financeira a ela, independentemente de qualquer decisão futura entre os dois. Quando Priscila chegou, ele foi direto ao ponto. Disse que, se ela permanecesse ali, queria que fosse por escolha, não por necessidade. Que o salário seria reajustado, que haveria um fundo educacional garantido para Gabriel e que ela teria total liberdade de sair quando quisesse. Priscila ficou surpresa. Não pelo valor, mas pela intenção. Ela perguntou se aquilo era uma forma de segurança ou de controle. João Pedro respondeu que era proteção. Não para ele, para ela. Porque se algo entre eles crescesse, ele jamais permitiria que alguém dissesse que ela ficou por interesse. O silêncio entre os dois era intenso. Ela leu o contrato com calma. E então fechou o documento. Disse que não precisava de garantias extras para continuar. Que confiava nele. E que o respeito que haviam construído valia mais do que qualquer cláusula. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos que pareceram eternos. Porque naquele momento ele entendeu algo definitivo. Não era carência. Não era gratidão. Não era solidão. Era escolha. E quando duas pessoas escolhem ficar, o destino começa a trabalhar a favor. Mas nem todos estavam preparados para aceitar essa nova realidade. A notícia da viagem ao fórum e das mudanças internas na casa chegou rapidamente aos ouvidos de Helena. Ela já desconfiava que algo diferente estava acontecendo, mas quando soube do novo contrato preparado para Priscila, decidiu agir. Naquela tarde, ela entrou na mansão com a postura firme de quem está acostumada a resolver situações com autoridade. Não pediu para falar com o irmão primeiro. Foi direto até Priscila. Disse que sabia muito bem como funcionavam histórias como aquela. Uma mãe solteira, um milionário vulnerável, uma aproximação gradual. O roteiro parecia previsível demais para ela. Priscila ouviu sem interromper. Helena continuou, afirmando que não permitiria que o irmão fosse manipulado emocionalmente depois de tudo o que passou.
Disse que João Pedro ainda estava fragilizado e que pessoas oportunistas sabem identificar brechas. Antes que a conversa escalasse, João Pedro apareceu no corredor. Ele ouviu o suficiente para entender o tom. Com uma calma que surpreendeu até a própria irmã, disse que estava consciente de cada decisão que vinha tomando, que não era incapaz, que não estava sendo enganado, e que, pela primeira vez em anos, estava feliz. Helena tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Disse que vulnerabilidade não é fraqueza, que depender de alguém não significa perder autonomia, e que afastar pessoas por medo foi o maior erro que cometeu desde o acidente. O clima ficou tenso por alguns segundos. Helena percebeu que não estava falando com o irmão que vivia trancado atrás de orgulho e ressentimento. Estava diante de alguém que finalmente decidiu viver novamente. E, mesmo contrariada, saiu sem dizer mais nada. Mas o impacto daquela conversa ainda ecoaria, principalmente no coração de Priscila. Porque agora, não era apenas uma questão de sentimentos. Era uma decisão pública. Depois da visita de Helena, o ambiente da casa ficou diferente. Não pesado, mas consciente. Como se uma linha invisível tivesse sido ultrapassada e agora todos soubessem que algo maior estava acontecendo ali. Priscila terminou o turno naquela noite com a mente inquieta. No caminho para casa, enquanto Gabriel dormia no banco de trás do carro por causa do cansaço, ela pensava nas palavras que ouviu mais cedo. Oportunista. Interesse. Vulnerabilidade. Ela nunca quis que sua história fosse confundida com ambição. Passou a madrugada refletindo. João Pedro era forte, inteligente, capaz, mas ainda carregava cicatrizes emocionais profundas. E ela tinha medo de que, no fundo, estivesse ocupando um espaço que talvez ainda fosse marcado pela ausência da mulher que ele perdeu. Na manhã seguinte, chegou à mansão mais silenciosa do que o normal. João Pedro percebeu imediatamente. Perguntou se algo estava errado. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que precisava ter certeza de que o que estava acontecendo entre eles não era apenas reconstrução de vazio. O olhar dele não endureceu. Não se fechou. Ele respondeu que também tinha esse medo. Que se questionou inúmeras vezes se estava projetando nela uma segunda chance que não existia. Mas que, quanto mais refletia, mais entendia que não estava tentando substituir ninguém. Estava começando algo novo. Disse que a diferença era simples. Com a mulher que perdeu, ele sonhava com o futuro. Com Priscila, ele estava aprendendo a viver o presente. O silêncio que se seguiu não era dúvida. Era reconhecimento. Mas ainda havia uma etapa que nenhum dos dois poderia evitar. Gabriel. Porque quando há uma criança envolvida, qualquer decisão precisa ser ainda mais cuidadosa. Naquela tarde, enquanto Gabriel organizava seus desenhos na pequena sala de estudos, João Pedro pediu para conversar com ele. Não como o patrão da mãe. Não como o benfeitor. Mas como homem. Priscila observava à distância, o coração apertado. Aquela conversa definiria muito mais do que qualquer decisão adulta. João Pedro aproximou a cadeira e ficou na altura do menino. Perguntou se ele gostava de passar tempo ali na casa. Gabriel respondeu que sim. Que era grande, mas que não parecia vazia quando estava lá. A frase foi simples, mas carregava percepção. João Pedro então perguntou se ele ficaria chateado se, no futuro, ele estivesse mais presente na vida dos dois. Não explicou detalhes. Não usou palavras complicadas. Apenas foi direto. Gabriel pensou por alguns segundos. E então fez uma pergunta que nenhum adulto esperava. Perguntou se João Pedro iria embora como o pai dele foi. O silêncio que se instalou foi profundo. Priscila sentiu o ar faltar por um instante. João Pedro respirou fundo e respondeu com firmeza que não prometia ser perfeito, mas que nunca faria algo que machucasse de propósito. E que, se estivesse ali, seria para ficar. Gabriel não disse nada por alguns segundos. Depois se aproximou e, com naturalidade infantil, apoiou a mão pequena sobre a roda da cadeira. Disse que heróis diferentes também podem ficar.
João Pedro sentiu algo que não sentia há anos. Não era paixão. Não era empolgação. Era responsabilidade. E quando responsabilidade nasce junto com sentimento, ela transforma tudo. Mas ainda havia um último passo que mudaria o destino deles para sempre. Depois da conversa com Gabriel, algo dentro de João Pedro se assentou de forma clara. Não era impulso. Não era emoção passageira. Era convicção. Naquela noite, ele pediu que Priscila permanecesse um pouco depois do horário. Não havia tensão no pedido. Havia serenidade. Ele foi direto. Disse que não queria que a relação deles ficasse indefinida. Que não queria criar um vínculo escondido, nem viver algo baseado apenas na rotina compartilhada. Se fosse para dar um passo, seria com transparência. Priscila ouviu em silêncio, o coração acelerado. Ele continuou. Disse que não estava oferecendo luxo, nem proteção, nem conforto material. Tudo isso já existia ali. O que ele estava oferecendo era presença, parceria, construção. Disse que, se ela aceitasse, não seria apenas assistente. Não seria apenas alguém que trabalha na casa. Seria alguém que caminha ao lado. Priscila sentiu as lágrimas ameaçando aparecer, mas não eram lágrimas de insegurança. Eram de reconhecimento. Ela respondeu com maturidade que não queria promessas grandiosas. Queria constância. Queria respeito. Queria que o relacionamento não apagasse a força individual que cada um construiu sozinho. João Pedro assentiu. E então, pela primeira vez desde que o acidente mudou sua vida, ele não sentiu que estava perdendo algo ao se entregar. Sentiu que estava ganhando. Mas o destino ainda reservava um teste inesperado. Um último desafio que provaria se aquele vínculo era forte o suficiente. Era início da noite quando Gabriel começou a reclamar de dor no peito e dificuldade para respirar. No começo parecia apenas cansaço, mas em poucos minutos a situação se agravou. O menino ficou pálido, suando frio. Priscila entrou em pânico por um segundo, aquele segundo em que o medo paralisa qualquer mãe. Mas João Pedro não hesitou. Ele assumiu o controle da situação com a mesma precisão que sempre usou nos negócios. Ligou para o hospital particular, acionou o motorista, organizou tudo em questão de minutos. No caminho para o hospital, Gabriel estava no colo da mãe no banco traseiro. João Pedro seguia logo atrás, na ambulância que havia sido mobilizada por precaução. Ele não ficou na mansão. Não delegou. Ele foi. No pronto atendimento, os médicos suspeitaram de uma crise alérgica intensa desencadeada por algo ingerido na escola. Nada irreversível, mas exigia atenção imediata. Priscila tremia enquanto segurava a mão do filho. João Pedro estava ao lado dela. Não como chefe. Não como milionário. Mas como alguém que decidiu estar ali. Quando os médicos informaram que Gabriel estava estabilizado e fora de risco, Priscila desabou em lágrimas de alívio. João Pedro segurou seus ombros com cuidado e disse algo que selou de vez o que existia entre eles. Disse que, se algo acontecesse com o menino, ele jamais se perdoaria por não estar presente. Naquele momento, Priscila entendeu. Ele não estava ali por sentimento passageiro. Estava ali por compromisso. E compromisso verdadeiro se prova nos momentos de medo. Mas o que aconteceria depois daquela noite mudaria o rumo da história para sempre. Depois que Gabriel recebeu alta, a madrugada já estava silenciosa. A mansão, que antes parecia fria e distante, agora carregava algo diferente. Vida, movimento, conexão. Priscila colocou o filho na cama de hóspedes e ficou ao lado dele até que adormecesse completamente. Só então percebeu o quanto suas mãos ainda tremiam. O medo de perder um filho é algo que nenhuma mãe consegue descrever com clareza. Quando saiu do quarto, encontrou João Pedro no corredor, acordado, atento. Ele não perguntou se ela estava bem. Apenas abriu os braços. E, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, Priscila se permitiu ser amparada. Não como funcionária forte. Não como mãe inabalável. Mas como mulher que também precisava de apoio.
João Pedro sentiu o peso da responsabilidade de forma definitiva naquele instante. Não era mais sobre sentimentos românticos. Era sobre estar ali quando o mundo ameaçava desabar. Ele disse, em voz baixa, que não queria mais viver à margem da própria felicidade por medo de perder. Que, se fosse para amar, seria por inteiro. Priscila olhou para ele e respondeu que não aceitava metades. Nem promessas vazias. Ele assentiu. Naquele abraço silencioso, nenhuma declaração formal foi feita. Mas a decisão estava tomada. E o que viria a seguir não seria apenas uma mudança na rotina daquela casa. Seria uma transformação completa de destino. Nos dias que se seguiram à emergência de Gabriel, algo se estabeleceu de forma natural. Não houve anúncio oficial. Não houve cenas dramáticas. Apenas mudança de postura. Priscila não era mais vista apenas como cuidadora pelos funcionários da casa. Ela participava das decisões práticas do dia a dia. João Pedro fazia questão de incluí-la nas conversas importantes que envolviam rotina, investimentos sociais e até planos de expansão. Ele também tomou outra decisão inesperada. Cancelou definitivamente a venda da empresa. Disse ao advogado que não estava cansado do trabalho. Estava cansado de viver sem propósito fora dele. E agora tinha encontrado uma razão para equilibrar as duas coisas. Priscila observava aquela transformação com cuidado. Ela sabia que amor não pode ser substituto de vazio. Mas ali não havia desespero. Havia maturidade. Gabriel, por sua vez, passou a frequentar a mansão com naturalidade. Estudava na sala adaptada, conversava com João Pedro sobre números e invenções, e às vezes até explicava jogos de celular que o empresário não entendia. A casa deixou de ser silenciosa demais. Havia risadas no corredor. Havia vozes na sala de jantar. Havia vida. Em uma tarde ensolarada, João Pedro pediu que instalassem uma rampa adicional no jardim. Disse que queria circular mais pelo espaço externo. Não porque precisava, mas porque queria acompanhar Gabriel aprendendo a andar de bicicleta. Priscila observou aquela cena com o coração cheio. Ela entendeu que não estava salvando um homem quebrado. Estava caminhando ao lado de alguém que decidiu se reconstruir. E quando reconstrução acontece com verdade, ela muda não só duas pessoas. Muda tudo ao redor. Mas ainda restava um último passo. Um gesto definitivo. Era um fim de tarde tranquilo no jardim da mansão. Gabriel tentava equilibrar a bicicleta nova, enquanto João Pedro orientava com entusiasmo sincero. Priscila observava da varanda, sentindo algo que nunca imaginou sentir naquele lugar: pertencimento. Depois que Gabriel entrou para tomar banho, João Pedro pediu que Priscila ficasse no jardim por alguns minutos. O sol estava se pondo, deixando o céu em tons dourados que refletiam na fachada da casa. Ele não trouxe flores. Não trouxe joias. Não trouxe discursos ensaiados. Trouxe verdade. Disse que passou anos acreditando que sua vida tinha sido definida por uma tragédia. Que se tornou um homem fechado, defensivo, isolado por medo de sentir novamente. Mas que ela e Gabriel não entraram na vida dele por acaso. Entraram porque ele precisava reaprender a viver. Ele olhou diretamente para ela e fez um pedido simples. Perguntou se ela queria construir uma vida ao lado dele. Não como salvadora. Não como funcionária. Mas como parceira. Priscila sentiu as lágrimas escorrerem sem que pudesse impedir. Não eram lágrimas de surpresa. Eram de reconhecimento. Ela respondeu que nunca sonhou com mansões ou riquezas. Sonhou com segurança emocional, respeito e alguém que permanecesse. E se ele estava disposto a permanecer, ela também estava. João Pedro não ajoelhou. Não precisava. A promessa estava na firmeza do olhar. E naquele momento, o milionário que ninguém conseguia suportar por mais de uma semana, finalmente encontrou alguém que escolheu ficar. Mas ainda faltava um capítulo final. Porque toda grande história precisa de um encerramento à altura. Antes de qualquer anúncio público ou mudança oficial na vida deles, João Pedro fez algo que Priscila não esperava.
Ele pediu para visitar o túmulo da mulher que perdeu no acidente. Não por culpa, não por comparação, mas por encerramento. Priscila entendeu imediatamente a importância daquele gesto. Não se sentiu ameaçada. Não sentiu insegurança. Pelo contrário, sentiu respeito. No cemitério silencioso, João Pedro ficou alguns minutos sozinho diante da lápide. O vento leve balançava as árvores ao redor, e o céu estava claro. Ele falou em voz baixa. Agradeceu pelo tempo que viveram juntos. Pediu desculpas por ter passado anos preso na dor. Disse que não estava substituindo ninguém, estava apenas permitindo que a vida continuasse. Quando voltou para junto de Priscila, os olhos estavam marejados, mas serenos. Ela segurou a mão dele com firmeza. Não como alguém que compete com o passado, mas como alguém que entende que toda história deixa marcas. Naquele momento, João Pedro percebeu que o amor verdadeiro não nasce da negação do que foi vivido. Nasce da coragem de seguir. E ao saírem dali, não havia mais sombras entre eles. Havia clareza. E a decisão final estava prestes a ser anunciada. A apresentação que calou as dúvidas. Algumas semanas depois, João Pedro organizou um jantar na mansão. Não era uma reunião de negócios. Era um encontro familiar e profissional. Helena estaria presente. Alguns sócios também. Priscila soube do convite com antecedência, mas não imaginava o que ele estava planejando. Naquela noite, a mesa estava preparada com elegância discreta. Nada exagerado. Nada teatral. Apenas significativo. Durante o jantar, depois das conversas iniciais, João Pedro pediu a palavra. O silêncio tomou conta da sala. Ele falou com calma. Disse que passou anos acreditando que precisava provar força afastando sentimentos. Que confundiu independência com isolamento. E que, recentemente, entendeu que vulnerabilidade também é coragem. Então fez algo que ninguém esperava. Apresentou Priscila não como funcionária, mas como a mulher que estava ao lado dele por escolha. Disse que ela não entrou na vida dele para preencher espaço vazio. Entrou para construir algo novo. E que qualquer decisão futura seria baseada em respeito mútuo. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, de forma inesperada, levantou-se e caminhou até Priscila. Disse que talvez tivesse sido dura demais. Que a proteção que sentia pelo irmão às vezes a cegava. Mas que via agora algo diferente no olhar dele. Algo que não via há anos. Era paz. E naquele momento, as últimas barreiras começaram a cair. Mas ainda faltava o encerramento definitivo dessa história. O capítulo final, que mostra que nenhuma transformação acontece por acaso. Meses se passaram. A mansão continuava imponente, os negócios continuavam crescendo, os contratos continuavam sendo assinados. Mas algo essencial havia mudado naquele lugar. João Pedro já não se isolava no escritório até tarde da noite. Reservava tempo para acompanhar Gabriel nas tarefas escolares. Adaptou parte da empresa para projetos sociais voltados à educação de crianças em situação vulnerável. Disse que riqueza sem impacto não faz sentido. Priscila deixou oficialmente o cargo de cuidadora. Não porque ele não precisasse mais de assistência, mas porque agora havia uma equipe profissional estável, e a relação entre eles não poderia mais ser confundida com obrigação. Ela passou a coordenar os projetos sociais da empresa. Gabriel crescia cercado de estabilidade e presença. Aprendeu que força não é medida por movimentos físicos, mas por caráter. E tinha diante de si um exemplo diário disso. Em uma manhã ensolarada, enquanto observava o jardim pela janela, João Pedro refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Nenhuma assistente conseguiu durar uma semana naquela casa. Não porque ele fosse impossível, mas porque ele ainda estava fechado. Priscila não entrou ali para salvá-lo. Entrou para permanecer. E foi essa permanência que transformou tudo. A mansão que antes era silenciosa agora tinha risadas ecoando pelos corredores. A cadeira de rodas já não simbolizava limitação. Simbolizava superação.
E João Pedro entendeu, finalmente, que o maior milagre não foi recuperar parte da mobilidade emocional. Foi permitir que alguém escolhesse ficar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e ative as notificações, porque aqui cada história mostra que o destino não é sobre o que nos acontece, mas sobre o que escolhemos fazer depois. E às vezes, tudo que alguém precisa para recomeçar é alguém que não vai embora.